Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essa frase me salva de tudo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Sempre que eu não sei para onde ir, me apego no Rosa, no Rio Baldo. É maravilhoso. Agora, Cristina, por favor. Esse é meu lema, gente. É sincero. É uma coisa que eu falo na terapia. Eu queria entender do medo e da coragem. E da gana que empurra a gente para fazer tantos atos. Dar corpo ao suceder. Daí aquela, sabe que é de outra geração, quando tinha um disco na vitrola, você sabia a primeira música, você já ia para a segunda, já sabia a sequência do lado A. Aqui eu falei essa frase, né? Daí eu já ia falar a continuação, eu falei, não segue, que agora é outra coisa. Bom, todos aqui? Muito obrigada, eu vou começar com os agradecimentos, que eu sou só uma leitora pública, não só, esquece o só, isso também estou trabalhando na terapia. Eu sou uma leitora pública do Ler é uma Viagem e a organização da Oficina de Leitura Guimarães Rosa, através de Cecília Marques, me passou esse papelzinho rasgado que eu vou ler agora, tá? Agradecimentos ao Nóbrega. Muito obrigada, Nóbrega. Muito obrigada, nossa, eu estou arrepiada, que nos brindou com a sua arte graciosamente. E a Rosane, pela generosa disponibilidade do espaço. Muito obrigada. Aliás, a Rosane pediu desculpas por não ter conseguido acomodar tanta gente devidamente, mas vocês são do sertão, já está tudo certo, né? Muito obrigada. Agradecimentos à equipe do Instituto Brincante, especialmente a Marina e a Bia, que coordenaram toda a organização com empenho e gentileza. Gentileza, que bonito, Cecília. Muito obrigada por lembrar. A equipe de coordenação da Oficina de Leitura Guimarães Rosa. Muito obrigada, equipe. Vou deixar. As pessoas da Oficina de Leitura que contribuíram para que pudéssemos remunerar a equipe de apoio ao evento. Gostei disso, gente. Eu sou produtora cultural, a gente nunca pode esquecer da remuneração. Hoje nós não vamos passar o chapéu, mas nos próximos vai ter até QR Code, tá bom? Estamos providenciando o QR Code. Obrigada. Agradecemos ao público presente, bem presente mesmo, que veio aqui prestigiar. E a Guimarães Rosa, que nos une neste infinitamente maio. Muito obrigada a todos. Tem um filme muito legal, que é o LIP. Pois é. Maravilhoso. Eu ia falar, tá? Não esqueci de você, Lipe, meu amor. Ele que passou o som, tá bom, meu som? Foi o Lipe. Palma pro Lipe. Obrigada, Wagner, por lembrar. É isso, gente. Mais alguém? Agora eu posso chamar? É agora. Gente, estamos em casa e vamos agora entrar nesse sertão maravilhoso que tem tantas vertentes, veredas, com Joana Garfunkel e Jean Garfunkel, com um trecho do trabalho... Isso, um trecho do trabalho O Sertão na Canção. É isso aí, não tem dúvida. Sertão na Canção, com Jean Garfunkel e Joana Garfunkel. Muito obrigada. Boa tarde. Então, nós tivemos a ousadia, eu, meu irmão Paulo Garfunkel e a Joana Garfunkel, uma família ousada,
de fazer uma sinopse cantada no Grande Sertão Veredas. Isso fizemos há muito tempo atrás. Vamos fazer um pedacinho para vocês. Quanto mais eu vivo, mais olho pro mundo, mais eu dou risada. No fundo da alma me dá uma coceira engraçada. Ai, ai, que acaba doendo. Dor de ver meu povo virando lá dessa terra verde. Mula tá virando deserto na mão dos piratas. Ai, ai. E nem Deus tá vendo. Quanto mais eu penso, mais meu coração se entristece. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E se a lucidez me cega, a cegueira me faz ver. Quanto mais a vida nega, mais vontade de viver. Oi, lá. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até prefazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e embriagada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias, esperava por lá naquele parado, raro que alguém vinha, mas eu gostava. Queria novidade quieta para os meus olhos. De descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças para boia de anzol, sempre de penduradas na parede do rancho. Na beira do de Janeiro, um porto é menos que um porto, é mais um barranco. No entanto, ali formou-se um entreposto de gado, de gente, de tudo um pouco. No porto do de Janeiro, moço, é o porto do nosso primeiro encontro. E contra a força do rio não posso, por conta de esmeraldinos olhos, o desatino de um destino torto. Sendo um menino eu me miro outro, na beira do de Janeiro, um porto. No porto do de Janeiro eu vou.
O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei. Aqueles esmerados e esmates olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, o menino também, da lá da gente, foi remando. Bom aquilo não era. Tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom mesmo por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Águas desinquietas do Rio São Francisco, e a canoa inventa de desconversar. Medo imediato, quando eu digo um grito e no mapa admito que não será. Ele falou também não sei, só sei. Não deu a nada e a ninguém. Já na outra margem, o sinal de perigo, subentre inimigo, a malícia do mal. O mal entendido, o agir do menino, o golpe ferino, o corte, o punhal. Nego sumiu numa adaga e ele sorriu, Como se amanhecesse o sol. A saudade é braço e mão do coração, mas não se deve ir. A veredas onde eu me perdi. Pois minha vida em amizade com o Jadori correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava destinado de mim. E eu, como é que eu posso explicar ao Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida, eu diga, se amor era aquele latifúndio. Eu ia com ele até o Rio Jordão. Jadori tomou conta de mim. Hoje o perfume é cinza de incenso, tento esquecer não verso. Ouço em silêncio o nome do vento. E essa tristeza acesa por dentro, e esse sertão imenso, e um grande amor suspenso no tempo. Meu Rio do São Francisco, nessa maior turvação, vim lhe dar um gole d'água, mas pedi sua bênção. Meu Rio do São Francisco, nessa maior turvação, vim lhe dar um gole d'água, mas pedi sua bênção. Meu Rio carece de ter coragem, de ter coragem, atravesse a selvagem, carece de ter coragem. Rio do São Francisco, nessa maior turvação, vim lhe dar um gole d'água,
Vamos, gente. Nessa maior provação, vem lhe dar um gole d'água, mas pedir sua bênção. Na beira do de Janeiro, Hermógenes Saranhó Rodrigues Philips, como ele se chamava. Hoje, nesse sertão, todo mundo sabe, até inscritos no jornal já saiu o nome dele. Mas quem me instruiu disso, na ocasião, foi o Lacrau. Aquele que, à custa de riscos, conseguira se baldear para o meio de nós, na fazenda dos tucanos, consoante relatei. A ele dei de perguntar ao mau respeito muitas coisas. Assaz de contente, me respondia se era verdade o que se falava. Pois era, o Lacrau me confirmou. O Hermógenes era positivo pactário. Desde muito tempo se tinha sabido daquilo. A terra dele não se tinha noção qual era, mas redito que possuía gados e fazendas para lá do Alto Carinhanha, no Rio do Burai, no Rio das Fêmeas, nos Gerais da Bahia. E veja, por que sinais se conhecia em favor dele a arte do coisa ruim com tamanha proteção? Ah, pois porque ele não sofria e não se cansava, nunca perdia e nem adoecia, e o que queria arrumava, sempre, sendo que no fim de qualquer aperto, sempre sobrevinha para corrigimento alguma revirada no instinto derradeiro. E como era a razão desse segredo? Que essas coisas são por um prazo. Assinou a alma em pagamento. Que é que vale? O que é que a gente faz com a alma? O Lacrau se ria, só por acento. Ele dizia que a natureza do Hermógenes demudava, não favorecendo que ele tivesse pena de ninguém e nem respeitasse a honestidade nesse mundo. Mas para matar ele foi sempre muito pontual. Se diz o que é. Porque o Cujo rebatizou a cabeça dele com sangue sério, que foi de um homem são e justo, sangrado sem razão. Mas a valência que ele achava era despropositada de enorme. Medonha mais forte do que a de reza brava, muito mais própria do que a de fechamento de corpo. Pactário ele era, se avezando por cima de todos. Você, que não cede nenhum valor à alma, você, Lacrau, era capaz de fechar desse pacto? Eu indaguei. Não, mano. Quero lá não navegar por detrás das coisas. Coragem minha é para se remedir contra homem levado, feito eu. Não é para marcar meia-noite nessas encruzilhadas, enfrentar a figura. Calado, considerei comigo. Esse Lacrau tirava a sensatez da insensatez. Outras informações ele disse. O senhor não é como eu. Sem crer, crie. As parlendas, bobeia, o medo que todos acabavam tendo de Hermógenes era que gerava essas histórias, o quanto famanava. O fato fazia fato. Mas no existir dessa gente do sertão, então não houvesse, por bem dizer, um homem mais homem? Os outros, o resto, essas criaturas, só o Hermógenes, arrenegado, senhoraço, destemido, ruim, mas inteirado, legítimo, para toda certeza, maldade pura. Ele de tudo tinha sido capaz, até de acabar com Joca Ramiro em tantas alturas. Assim eu discerni, sorrateiro, muito estudantemente. Nem birra, nem adai eu não estava acautelando.
Em tudo, reconheci que o Hermógenes era grande, destacado daquele porte, igual ao pico do Cerro de Itambé, quando se vê da banda da Mãe dos Homens surgir do alto, nas nuvens, no horizonte. Até amigo meu pudesse mesmo ser um homem que havia. Mas Diadorim era quem estava certo. O acontecimento que se carecia era o de terminar com Diadorim, o Reinaldo. Me lembrei dele como menino, com a roupinha nova, o chapéu novo de cor, guiando meu ânimo para a travessia do Rio do Chico na canoa fundadeira. Esse menino e eu é que éramos destinados a dar cabo do filho do demo, do pactário. O que era o direito que se tinha. O que eu pensei, deu de ser assim. Se creio crer em Deus, moço, como não crer no outro, sei dos receios meus todos. Viver é muito perigoso, viver é muito perigoso. Se creio crer em Deus, moço, como não crer no outro, sei dos receios meus todos. Viver é muito perigoso, viver é muito perigoso. Olha o diabo na rua, no meio do redemoinho. Ouve tintim por tintim o testemunho de quem viu O coisa ruim dançando o mundo, o coisa ruim dançando o mundo, desaforado e feio, arreganhando os dentes, seguindo da gente, de viver tipo é o diabo na rua, no meio do redemoinho. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. Surgindo tanta cor, o tempo todo, atento em cada canto, a tua inventa piscando. É o diabo reizinho no meio do redemoinho. É o diabo reizinho no meio do redemoinho. Oi, o diabo faceiro no meio do tiroteiro, guiando bala perdida, tirando tiro certeiro. se o Deus te salva a vida, leva a tua alma primeiro. O cão cogita uma bala, já quer cavalo, o sertão está de toda parte. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. E quanto mais se evita seus inumeráveis dons, Mas é que ele se aproxima da natureza dos homens. o bizarro bisonho riscando rascunho no meio do redemoinho. Se creio crer em Deus, moço, como não creio no outro, sei dos receios meus todos. Viver é muito perigoso, viver é muito perigoso, viver é muito perigoso. Explico ao Senhor, o diabo vive dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos, solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. É o que eu digo. E o Senhor aprova?
O maior ardil do diabo consiste em nos fazer crer que ele não existe. O maior ardil do diabo consiste em nos fazer crer que ele não existe. Tá no guiso da serpente, no sorriso do vilão. Tá latindo, tá latente, tá tramando no porão. Se no mesmo chão germina mandioca brava e mansa, quero ver quem determina o equilíbrio da balança. Se creio, crer em Deus, como não crer no mundo, Como não crer no outro sem dos receios meus todos. Viver é muito perigoso. Então, para encerrar nossa parte aqui, queria fazer uma canção que é uma ciranda que, quando a roda de leitura fez 20 anos, eu compus essa ciranda. Aí vamos chamar os cirandeiros amigos, os cirandeiros da roda para cantar com a gente. A roda enxerga seu jeito de sinapses, de namoro, macete, as vendas e os quixotes. O vento inventa novas glosas, outros mortes, e cada vento a flor do rosa do estandarte. Pétalas d'alma se andando nas palavras, circundavega o São Francisco eterno velho, enquanto lemos e relemos de mãos dadas, com nossos remos nos rendemos ao mistério. As veredas do sertão desenredam nosso enredo. Somos da seiva do chão, frutos do mesmo segredo. Foi o tal chamado João quem laçou nosso destino. No teatro, imaginação, aí a nossa visão mudou os óculos do menino. No teatro, imaginação, aí a nossa visão mudou os óculos do menino. Laia, 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 Estreia mundial dessa canção aqui hoje, especialmente para vocês, né, gente? Ensaiamos com o grupo do WhatsApp, vocês foram ótimas. A letra estava lá no grupo da oficina, né? Somos a grande cidade, mas nossa verdade está plantada aqui. Se o Buriti é sagrado, no mar, no cerrado, mora Mariri. Somos a grande cidade, mas nossa verdade está plantada
trabalho, não. Também é demais, né? Ah, tá. Olha, eu sabendo no roteiro. Agora a nossa parte. O Estúdio Quarteto voltou, gente. Depois de um longo e tenebroso inverno. Bia, muito obrigada, Bia. Esse aqui eu posso cuidar, tá? Gente, o Estúdio Quarteto, ou Quarteto Estúdio, ele tem 4 pessoas, mas às vezes tem 3, tem 5. É por isso que ele é estúdio. Né? Obrigada. Hoje nós temos aqui a nova formação do Quarteto Estúdio, com Sandra Valenzuela, maravilhosa, produção. Anambé, Pedro, flautista. Parênteses, ele nasceu depois que a gente fez o estúdio a primeira vez, né? Ele, quando tinha 1 aninho, a gente estava começando o estúdio. Agora ele está no estúdio, gente. E não é nepotismo, é por talento mesmo, né, Wagner? O pai. Wagner Dias, o responsável pelas canções, letras, melodias. E o nosso convidado especial, Alisson. Eu sou tão íntima dele que eu nem sei o sobrenome. Alisson Amador? Alisson Amador, com vocês! Muito bom! É um luxo, viu? Obrigada. E eu, Hélida Marques, tá bom? Obrigada. Estou carregando essa sacola para esse momento, tá? Então dá licença. Eu fiz essa capinha no meu tear que meu pai me ensinou a tecer. Estou carregando aqui o livro bordado pela Teia de Aranha. Minhas amigas que estão aqui. E a Sessão Vereda, bordado por elas, maravilhosas. Pronto, eu nem preciso dele agora. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É aquele ali, lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles, altas perninhas vermelhas, esteiadas, muito atrás, traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer alimentação. Machozinho e fêmea. Às vezes davam beijos de biquinquim. A galinholagem deles. É preciso olhar para esses com todo carinho, o Reinaldo disse. Era, mas o dito assim botava surpresa. E a macieza da voz, o caprichado ser, o bem-querer sem propósito. E tudo num homem d'armas, brabo, bem jagunço. Eu não entendia. Do outro que eu ouvisse, eu pensava, frouxo, está aí um quem pule e não pulha. Mas do Reinaldo não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras, achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro de todos. O pássaro
Anelzinho da proa. Passarinho na lagoa, ilhas de areia, sol de manhã e água, beijo e bico no ar. Homem que é homem não mira nos olhos, nas asas, no bico, no beijo de passarinho, passarinho. Homem que é homem sossega nas pernas rosadas, compridas e leves do mar, anelzinho da cor. Passarinho na lagoa, ilhas de areia, sol de manhã e água, beijo e bico no ar. Homem que é homem não mira nos olhos, nas asas, no bico, no beijo de passarinho, passarinho. Homem que é homem sossega nas pernas rosadas, compridas e leves do mar, anelzinho da proa. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu queria entender do medo e da coragem e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. Agradecimentos ao Nóbrega. Muito obrigada, Nóbrega. Ai, que delícia. Miguelinho, que mora lá pras bandas do mundo,
Nossa Senhora Capela, festa de Santa Procissão, Manuelzão, entre vales e montes, chapéu de couro vaqueiro, leva a boiada na mão. Campozinhos capiaus, de trás dos capinzais, são de Minas, Minas Gerais, dos Gerais. Minha mocinha avisa a gente, tua vem bem pontual, lá em Minas, Minas Gerais, nos Gerais, Chapada, Rio, Paracatu, as águas das serras, indo pro sul, eita terra de Manuelzão, que tamanho de Minas, Nossa Senhora Capela, festa de Santa Procissão, Manuelzão, entre vales e montes, chapéu de couro vaqueiro, leva a boiada na mão. E a cozinhos capiaus, de trás dos capinzais, são de Minas, Minas Gerais, dos Gerais. E a cozinha avisa a gente, lua vem bem pontual, lá em Minas, Minas Gerais, dos Gerais. Chapada, Rio, Paracatu, as águas das serras, indo pro sul, e na terra de Agora, foi pra isso que eu vim aqui hoje também, foi pra encontrar com a tia Aninha. Ah, tia Aninha tá aí. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Quando você partiu me deixou na saudade, queria ser um pássaro em liberdade. Agora vive triste e sente solidão. Já viu que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Quando você partiu me deixou na saudade, queria ser um pássaro em liberdade. Agora vive triste e sente solidão. Já viu que uma andorinha só não faz verão. Ai, gente. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão. Verão que uma andorinha só não faz verão, verão que uma andorinha só não faz verão.
eu fosse casada nesse momento, não tava largando brasa nesse carnaval. Mas se eu fosse casada nesse momento, não tava largando brasa nesse carnaval. Diz que a mulher cresce, fica boba em casa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Diz que a mulher cresce, fica boba em casa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Não é que eu seja contra o casamento, até que eu acho legal. Mas se eu fosse casada nesse momento, não tava largando brasa nesse carnaval. Mas se eu fosse casada nesse momento, não tava largando brasa nesse carnaval. Diz que a mulher cresce, fica boba em casa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Diz que a mulher cresce, fica boba em casa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Esse não fiquei boba e tô largando a minha brasa. Ou mesmo. Gente, o disco da Tianinha, o novo álbum Tianinha. Estamos aqui com o produtor musical, Alisson. Vem aqui, Alisson, onde que ele está? Eu sou assim, eu passo a palavra mesmo, eu sou loucona. Tudo combinado, assim, eu gosto assim. Gente, a tia Aninha gravou o primeiro disco dela, não vou falar a idade que ela fica brava quando eu falo. Não pode. Mas é sério, ela gravou o primeiro disco, foi ano retrasado, é um marco, assim, para a cultura popular, para a cultura do jongo. A tia Aninha representava o jongo de Piquete, o jongo do Embu. A gente tem muitas músicas da irmã dela, da tia Dita, e outros clássicos, que aí não vou falar não, vocês vão lá, acessam todas as plataformas digitais, digita lá, Tia Aninha, que aparece a própria, né, tia? Muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigada a todos que me aplaudiram aqui hoje. Muito obrigada. Tudo da minha alma. Eu amo vocês. Ela não falou a idade, mas a irmã, a prima fez 101 anos essa semana? Então, pessoal. Vai longe isso aqui. E a minha tia-avó, Maria do Carmo Jerônimo, que era ex-escrava, a mulher mais velha do mundo, ela morreu com 129 anos só. Nós vamos gravar muitos discos, viajar em turnê, por todo lugar que você quiser. E agora, Já fui convidada para gravar. O João Arruda já me convidou para fazer 4 shows lá em Campinas. Obrigada, João! Bom, gente, quem diria que um dia na vida eu ia passar por isso? Posso, já ia. Tá? Ele mesmo, né? Que vai vir. É ele mesmo. Ai, gente, não é fácil. Sem mais delongas, com vocês, o nosso anfitrião, Antônio Nóbrega, por favor, Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Cecília, você está de parabéns, né? Pela Cecília. E
pessoas de poesia aqui. Há quantos anos a gente pensou nesse evento? 2 anos? Ano passado, né? Pois é. Já fazia o curso, e aí então a gente pensou em fazer aqui um evento comemorando os 70 anos da edição de Corpo de Baile e do Grande Sertão Veredas, né? E como disse o Jean, 80 anos do Sagarana. O Guimarães Rosa é uma figura ímpar na literatura brasileira, né? E a gente viu um pouco disso aqui, né? Inspirando tanta gente, né? A comporem canções, a recitarem as suas famosas frases, né? Muitas delas do Jagunço Riobaldo, tá certo? Tá certo. Quando o Brincante foi inaugurado, em 1992, precisamente, aqui atrás, né? Exatamente aqui atrás, eu e a Renata Mata fizemos um espetáculo dedicado ao romanceiro. Cantávamos, eu e ela, vários romances. E a razão pela qual eu estou aqui é justamente porque conversava eu com a Cecília sobre a presença de um romance no Grande Sertão Veredas. Talvez alguns de vocês desconheçam o sentido da palavra romance, já que o Grande Sertão Veredas é um romance. Mas o romance, numa acepção mais antiga, é uma narrativa em versos, 7 sílabas, que eram e ainda são, embora de maneira muito discreta, cantados pelo povo, né? Eu vou falar um bocadinho a mais sobre o romance, mas eu acho que é melhor começar cantando um deles, né? Então vai esse aqui, que eu recolhi, mas eu encontrei na obra de Ariano, no romance de Ariano A Pedra do Reino, que é A Filha do Imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto bem que ela ficou magoada. Um dia pela janela, esqueci do começo, peraí. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto bem que ela ficou mal criada. Queriam casar com ela barões de capa e espada. Ela, porém, orgulhosa, a todos que recusava. Esse menino, aquele é velho, aquele não tem barba, o de cá não tem bom pulso para manejar uma espada. Dom Pedro falou-se rindo, ainda serás castigada. Não vás tu de algum vaqueiro terminar apaixonada. Na fazenda do seu pai, já no fim da madrugada, um dia pela janela a infanta se debruçava e viu passar 3 moradores que trabalhavam de enxada. O mais garboso dos 3 era o que mais trabalhava. Tanto plantava algodão como do gado cuidava, vestia gibão de couro, fortes sapatos calçava, na aba do chapéu de couro, fina prata estrelava. E logo desse vaqueiro a infanta se apaixonava. E o vaqueiro só cavando, ele sabe o que cavava.
princesa se chama Velha, em que tanto confiava. Estás vendo aquele vaqueiro ali na terra trabalhando? Homens dos cavaleiros, por nenhuma um trocava. Vai chamá-lo depressa e que ninguém saiba de nada. A velha vai ao vaqueiro que na terra trabalhava. Vem comigo, meu vaqueiro, mas sem esta vista baixa. Levanta os olhos que vês a estrela da madrugada. Passaram pelo portão, que a porta estava fechada. Na camarinha da moça o vaqueiro já chegava. Senhora, o que é que me manda? Eu vim por vossa chamada. Quero saber se te atreves a queimar minha coivara. Atrever-me atrevo a tudo, que um homem não se acovarda. Me dizei, porém, senhora, onde está vossa coivara? É abaixo dos dois montes, na fonte das minhas águas, abaixo do tabuleiro, lá na furna da pitada, no corte da desejada, no rastro da perseguida. Passa um dia folgando, uma da noite passava, e o vaqueiro só cavando, ele sabe cavar. A meia-noite a princesa pede tréguas porque inçada. Basta, basta, meu vaqueiro, queimaste mesmo a coivara. Não sei se por varas morro ou com ela incendiada. E assim a filha do rei do orgulho foi castigada. Bem, então romance, a palavra romance vem do advérbio latino romanice, eu não sei exatamente como se pronunciava na época a palavra, e queria dizer, é um advérbio, né, de modo, queria dizer a maneira de Roma. Então nós sabemos que o Império Romano cai ali no século XV, né, no século V, e aí começa a haver uma lenta e gradativa transformação do latim nas línguas que a gente chama hoje de neolatinas, né? Onde estão o português, o francês, o rumeno, o catalão, o espanhol e mais algumas poucas. Então, entre as línguas realmente neolatinas se firmarem e aquele latim, então se falava uma língua de transição que se dizia a maneira de Roma, né? Se falar em romance. E aí, então, dentro desse contexto, algumas histórias que se falavam dentro dessa língua ganharam o nome de romance. E essas histórias têm como ponto de partida as chamadas gestas de Carlos Magno, né? Gesta, não é de gestar, as façanhas de Carlos Magno. Então, nos palácios, nas cortes, se contavam as histórias, os feitos de Carlos Magno, e com o tempo essas histórias começam a sair do universo palaciano, começam a ganhar as ruas, e o povo então começa a recontar essas histórias, só que quando elas eram cantadas em palácios, eram cantadas de uma maneira bem longa, né? Os poetas escreviam e passavam às vezes as noites contando aquelas histórias. E aí, quando cai para as praças e ruas, o povo
começa a fixar aqueles momentos mais interessantes da história. Como a gente, quando vai a um filme, vai contar uma pessoa que a gente gosta, a gente conta, reduz o filme, conta aquele momento, ou aqueles momentos que mais a gente fixou na memória e que são os mais provavelmente interessantes. Pois bem, e é assim que vai nascendo um corpus, um elenco, um repertório de romances que são cantados pelo povo e que chega ao Brasil também. Então, esse romanceiro ele é sobretudo de presença hispânica e é de uma robustez, de uma extensão enorme. No Brasil, então, esses romances, praticamente as cantadeiras de romance, praticamente não mais existem, né? E, eu vou falar de um depois aqui, pois bem, eu tenho lembrança de uma chamada Dona Militana, né? Era uma mulher negra, muito curiosa, muito interessante, cachimbava, e ela cantava romances, né, a passar da noite. Né? Inclusive ela gravou 3 DVDs, 3 long plays, com mais de 60 romances. E imaginem vocês, era uma mulher analfabeta, sabia aqui tudo de memória. Né? Mas Dona Militana é uma das pouquíssimas, né? Ela faleceu, quer dizer, não existe provavelmente mais cantadeiras no Brasil. Bem, eu vou cantar aqui um outro romance. Esse é um romance de feição brasileira, né? E que ele conta uma história, normalmente a maioria desses romances partiam de fatos, de acontecimentos, né, narrativos. De certa forma, era a internetzinha da época. Era o momento que as pessoas se reuniam depois do Jornal Nacional, na novela, para escutar então as histórias. E essa aqui fala um pouco de uma história que provavelmente aconteceu, que foi de uma nau, que partindo de Pernambuco, ficou à deriva, e quase que antes de chegar em Portugal, quase que haveria ou houve antropofagia nessa nau. Né? Então esse núcleo criou essa história aqui, que então eu vou contar para vocês. Lá vem a nau Catalina, que tem muito o que contar. Há mais de um ano e um dia que vagavam pelo mar, já não tinham o que comer, já não tinham o que manjar. Então sortes, aventura, a quem se havia de matar, logo foi cair a sorte no capitão general. Tenham mão meus marinheiros, prefiro ao mar me jogar, antes quero que me comam ferozes peixes do mar, do que ver gente comendo carne do meu natural. Esperemos um momento, talvez possamos chegar. Sobe gajeiro, naquele mastro real, vê se desteca de Espanha o gajeiro e areia de Portugal. Não vejo terra de Espanha, nem areias de Portugal. Enxergo 7 espadas duas que vêm para vos matar. Vai mais acima, gajeiro, sobe no toque real. Vê se mesteca de Espanha, o gajeiro e areia de Portugal. Já vejo terras de Espanha,
e areia de Portugal. Enxergo mais 3 donzelas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais chiquitita de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas, as quem me dera beijar. A mais pequenina de todas, gajeiro, contigo a ele casar. Não quero a vossa filha, que vos cuidou, que vos custou a criar. Dou-te meu cavalo branco, que nunca teve outro igual. Não quero vosso cavalo, meu capitão general. Dou-te a Catarineta, que nau tão bela em seu navegar. Não quero a Catarineta, que nau não sei manobrar. Que queres então, gajeiro, que alviçarás dar? Capitão, eu sou o diabo, e aqui vim foi vos tentar. O que eu quero é vossa alma para comigo a levar. Só assim chegais a Porto, só assim eu vou vos salvar. Renego de ti, demônio, que estavas a me tentar. A minha alma eu dou a Deus, e o meu corpo eu dou ao mar. E logo salta nas águas o capitão general. Um anjo voou nos braços, não deixou se afogar. Dá um estouro, demônio, acalmam-se o vento e o mar. E à noite a Catarineta chegava ao porto de mar. La 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 la, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Pois bem, o Grande Sertão Veredas, acredito que a maioria de vocês saibam, ele tem como um dos fios temáticos um desses romances, né? Precisamente o da donzela guerreira, o da donzela que vai à guerra. E, juntamente com os outros 2 eixos, o outro é a da guerra, né? Da guerra contra o Hermógenes, que matou o Joca Ramiro, pai de Adorim. E depois o outro eixo é o eixo metafísico, filosófico, né? Aquele que nos faz colocar o livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão, e antes de dormir, abrir uma página ali, você lê e vai sempre encontrar uma frase bonita, cheia de sentido, de significado. Muito bem. E esse romance, ele faz menção a ele numa outra obra que é O Corpo de Baile, precisamente na história
uma história de amor, não é isso, Cecília? Uma história de amor, onde ele faz alusão a uma senhora que cantava romance e que se lembra desse romance, né? Eu já ouvi até dizer que o Grande Sertão Veredas, a história do Grande Sertão, faria parte, em princípio, do Corpo de Baile. Não sei se isso é vero, mas enfim, eu vou ler para vocês aqui um tiquinho justamente da parte de uma história de amor em que o Rosa relata dessa noite de festa, lá onde eles iam cantar romances, né? Ela recontava a história de um príncipe, cantadeira, né? Que tinha ido guerrear gente ruim, 3 longe da porta de sua casa, e fora ficando gostando de outro guerreiro, Dom Varão, que era uma moça vestida disfarçada de homem, de Adurim, no caso do Grande Sertão, né? Mas Dom Varão tinha olhos pretos, com pestanas muito completas. O coração do príncipe não se errava. Ele nem podia mais prestar atenção em outra nenhuma coisa. Vai daí, foi perguntar ao pai e à mãe dele, suplicar conselhos. Pai, ô minha mãe, não, pai, ô minha mãe, estou passado de amor. Os olhos de Dom Varão é de mulher, de homem não. A rainha ensinava ao filho, seguidos 3 estratagemas, astúcia por fazer Dom Varão esclarecer o sexo pertencido. Está falando o narrador, né? Quando sucedia esse final, o príncipe e a moça se casavam, nessas glórias tudo dava certo. Muito bem. Então eu vou cantar esse romance para vocês aqui. E eu vou começar pedindo desculpa porque é um romance um pouco longo, em termos, né? Um pouco maior do que esses que eu cantei aqui. E eu compus as melodias para ele, sim, esses romances. As melodias não são populares, né? Desses que eu cantei. Assim como desse aqui também. Então eu criei várias melodias e cantava nessa ocasião. Só que faz 20 anos eu me esqueci das melodias. Então eu tive de catucar a cabeça aqui, né? Raspar aqui os neurônios para compor mais outras melodias. E aí eu não fixei muito bem. Então vocês encarem essa cantação aqui desse romance ainda como uma forma se fazendo. Tá bem? Já se apregoam as guerras entre França e Aragão. Ai de mim, que já sou velho, e as guerras me acabarão. Tenho 7 filhas moças e nenhum filho varão. Responde a filha mais velha com toda a resolução. Venham armas e cavalos, que serei filho varão. Os teus olhos são serenos, filha, te descobrirão. Quando passar pela armada, porém os olhos no chão. Os teus cabelos são longos, filha, te descobrirão. Dê-me cá uma tesoura, que porei eles no chão. Teus peitos já estão crescidos, filha, te descobrirão. Aperto eles com panos feitos, encolherão.
Os teus pés são delicados, filha, te descobrirão. Passe pra cá, tuas botas, encho eles de algodão. E quando fores a guerra, filha, como lá te chamarão, eu serei o conde Daros, filho do rei Dom João. Lá se vai o conde Daros para os campos de Aragão, montado no seu cavalo com uma bota e gibão. E chegando na batalha, foi saudar seu capitão. E o capitão respondeu com grande admiração. Ele olhou para os olhos dela e ela olhou para o chão. E o capitão vai para casa com peito e confusão. Senhor Pai, eu trago mágoas dentro do meu coração. Ninguém me tira da cisma os olhos desse varão. Do jeito que olham pra gente e depois olham pro chão. Os olhos de Conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco feirar, que se ele mulher for, com as fitas há de engraçar. Oh, que bela gada, adaga essa, para com os homens brigar. Oh, que lindas fitas estas, para as moças enganar. Convidai-o vós, meu filho, para convosco dormir, que se ele mulher for, não se há de querer despir. Oh, que bela cama é essa, pra com as damas deitar, mas dois homens numa cama mandarão nos açoitar. Senhor Pai, eu trago mágoas dentro do meu coração. Os olhos de Conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco nadar, que se ele mulher for, o convite há de escusar. A donzela, coitadinha, começou a desnudar-se, mas a roda da fortuna, seu destino veio mudar. Traz seu pajem uma carta, faz a moça se alegrar. A alegria dura pouco, eram novas de pesar. Novas me chegam agora, novas de grande pesar, de que minha mãe é morta, meu pai se está a findar. Os sinos da minha terra estou ouvindo tocar, e duas irmãs que tenho daqui as ouço chorar. Monta, monta, cavaleiro, se quiser me acompanhar. Senhor Pai,
trago-lhe o genro, se o quiser aceitar. Foi meu capitão na guerra, de amor me quis falar. 7 anos andei na guerra, me fiz de filho varão. Ninguém me conheceu nunca, senão meu capitão. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa não. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa não. Bem, eu vou cantar ainda. Posso? Dá tempo? Não queria passar de 1h30. Mas aí eu queria cantar uma canção que a Cecília fez. Nós estávamos conversando sobre embolada, né? Que é uma forma poética nossa, autóctone, nascida no Brasil, né? Diferentemente dessa, que já é um transplante para a gente, né? Mas a embolada não. Então ela fez essa. E aí é o seguinte, e ela faz uma coisa muito bonita, ela enumera as obras de Guimarães Rosa na cabeça de cada estrofe, né? Muito inteligente, muito bem feito. Então eu fiz uma melodia, vou cantar aqui para vocês. O Sagarã primeiro é a entrada para a obra tão falada que eu agora vou cantar. Tem o burrinho, matraga e sarapalha, o coração se orvalha, invenção de admirar. Corpo de baile convoca todos os sentidos, o tato e os ouvidos, olhos, cheiro, paladar. 7 novelas da infância à velhice, de amor e de sonhice, tanta coisa pra gostar. Grande Sertão é o livro mais famoso, dele até o tinhoso teve vez de se mostrar. Só que não veio, pois é falso imaginado, mas bagunça um bocado, e Obaldo vai cantar, contar. Amarelinho, apelido carinhoso, do autor ao seu formoso 4º livro a publicar. Mas são as primeiras histórias, não tem segundas, narrativas tão profundas, do mundo, dão muito que pensar. O Tutameia é um livro bem composto, que a gente lê com gosto, mas sem muito decifrar. São as 40 historietas inquietantes, imagens desconcertantes, prefácios para complicar. Estas histórias é um livro encantado, o autor se fez finado, não conseguiu terminar. Mas Peonceiro, burrinhos do comandante, o dar das pedras brilhantes, para-o para completar. Ave palavra, volume que te dá asas, que acende muitas brasas e nos leva a voar. Da Alemanha ao sertão dos brasileiros, tem bicho no mundo inteiro, tem textos de arrepiar. Depois o Magma, o seu livro verdadeiro, deu a volta, foi primeiro do poeta a estrear. Mas os seus versos estiveram em segredo, decantou o Zuaedo em prosa espetacular. Quem é o homem que
criou tanta beleza, e com toda sutileza o amor fez baralhar. Guimarães Rosa, poeta do infinito, homem humano não mito, sempre a nos inspirar. Guimarães Rosa, poeta do infinito, homem humano não mito, sempre a nos inspirar. Para fechar, eu fiz uma canção com o poeta Wilson Freire, falando do amor de Riobaldo do Diadorim. Mas aí eu achei que ficaria melhor se eu apresentasse através de uma gravação em vídeo que nós fizemos. Pode baixar então o vídeo e me permite então apresentar essa canção que escrevi com o poeta Wilson Freire e que chamo de O Romance de Riobaldo com Diadorim, e que está no DVD Lunário Perpétuo. Então é isso. Então, já agradecendo aqui a presença de todos, muito obrigado. Eu acredito que também, não sei se ela ainda vai falar ainda alguma coisa, provavelmente sim, né? Então, obrigado.
Rosa Aruco, vem aqui, você vai falar para mim agora. Temos um fechamento especial. A Rosa vai falar. O microfone, a Bia, a grande Bia. Eu não sei mexer essas tecnologias. É um encerramento especial para comemorar o aniversário do Nóbrega. E também do nosso querido amigo José Genuíno. Houve um ato falho meu. A primeira coisa que eu queria ter falado quando ter chegado aqui, seria saudar o meu amigo Genuíno. Mas a cabeça... Então eu salvo agora, muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por fazer a grande comemoração, né? Ele é aniversário dele também hoje. 80. Você faz 80? É. A bela distância entre nós é grande, eu faço 37. Tianinha, como que é aquele parabéns? Vamos fazer? Gente, eu sou péssima. Vocês chamaram a gente para cantar parabéns para ele? Não, a Tianinha, eu não sei, a Rosa, era isso, né? Tianinha, ela cantou pra mim. Bom, se vocês quiserem, à vontade, vocês se sintam-se em casa. A Tianinha tem um parabéns especial, certo? Feliz aniversário para você, é hoje, né? É hoje? E amanhã. E ele também. Amanhã Não. A série 3? Todos foram no dia 3. Então pronto, daqui a pouco seria. Eu pensei que era hoje. Então pronto, fica lindo. Vou contar para os dois. E amanhã, não sei, pode ser que eu esqueça, né? Porque amanhã tem jongo lá no Buenos Aires. Tem jongo lá amanhã? Tem. Lá no Memorial Sakai. Hoje é dia do seu aniversário. Parabéns, parabéns. Fazem votos que vás ao centenário os amigos sinceros que tem reunidos nesse dia de tão grande alegria. Desejamos que as bênçãos de Deus caiam todas sobre os dias teus e que em data igual a esta haja sempre a mesma festa, cada um renovando os votos que hoje faz de mil venturas e de paz. Você está com a acordeão aí por quê, Guilherme?
Epa! Não. Vamos colocar aqui, né? Muito obrigado. São personagens dos meus espetáculos, né? Aqui a diaba. A besta Brujacan. Tá bom, parabéns também para a autora, viu? Antes de mais nada, queria falar que é uma dialética do amor paterno. O Nóbrega, os nossos filhos foram agraciados na companhia dos filhos do Nóbrega e com eles nós fizemos muitas atividades juntos, porque nos uniu. É verdade. Falar não. É para eu falar alguma coisa? Você está em casa. Então é o Olha, seguinte, tá rolando então é o seguinte, eu vou dar uma aula de poesia. Oba! Tá certo? Você entendeu? Não, eu acho que é o seguinte, parece que tem um bolinho aí, não é isso? É? Eu não sei. Isso aqui é uma situação convulsiva. Bora passar. Pronto, aqui, tá tudo certo.